O hospital já estava silencioso quando Ana entrou no quarto pela última vez. O cheiro de desinfetante misturado à flor de jasmim que ela trazia todas as tardes parecia mais forte naquela noite. No leito, o pai respirava com dificuldade, os olhos semicerrados tentando reconhecê-la. Por um instante, o tempo parou e ela percebeu que aquele seria o último adeus. Mas há coisas que o coração pressente antes da mente aceitar. Aquela despedida, tão simples e silenciosa, iria mudar o destino de alguém que ela ainda nem conhecia. E quando a dor veio, trazendo com ela o vazio e as perguntas sem resposta, Ana não imaginava que a mensagem deixada pelo pai em um gravador antigo seria o fio que a puxaria de volta à vida e salvaria a outra. Enquanto o sol nascia lá fora, iluminando as janelas frias, uma ligação inesperada faria Ana descobrir que o amor e a vida têm caminhos misteriosos e que às vezes o adeus é só o começo de algo maior. Você acredita que um último adeus pode realmente salvar uma vida? Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo e me conta o que você acha que vai acontecer com Ana depois dessa despedida. O hospital parecia menor naquela noite. Os corredores, antes cheios de passos apressados e vozes sussurradas, agora estavam quase vazios, iluminados apenas por uma luz amarelada que deixava tudo com um ar de despedida. Ana caminhava devagar, segurando o pequeno buquê de jasmim que havia comprado na mesma banca de sempre, como se repetir aquele ritual pudesse atrasar o inevitável. A cada passo, o coração batia mais forte, como se tentasse avisá-la de algo que a razão ainda não queria encarar. Quando empurrou a porta do quarto 407, o barulho suave das dobradiças ecoou mais alto do que o normal. O pai estava ali, mais frágil do que na tarde anterior, o peito subindo e descendo em um ritmo irregular. O monitor cardíaco emitia bips espaçados, quase preguiçosos. Por um segundo, Ana pensou em voltar, respirar, recompor o rosto. Mas os olhos dele se abriram, como se tivessem sentido sua presença, e ela foi puxada para dentro pela culpa e pelo amor. "Oi, pai, cheguei." A voz saiu baixa, rachada. Ela tentou sorrir, mas o lábio tremeu. O pai levantou um pouco a mão, num gesto curto, quase infantil, pedindo que ela se aproximasse. Ana deixou a bolsa na cadeira, colocou o buquê em cima da mesinha de metal e segurou a mão dele, fria, porém firme o suficiente para apertar a sua de volta. "Desculpa a demora", continuou. "O ônibus demorou mais hoje." Ele a encarou com um brilho cansado, mas atento. A respiração forçada não conseguia esconder a tentativa de sorrir. Aqueles olhos que um dia a ensinaram a atravessar a rua, a andar de bicicleta, agora pareciam pedir algo que ela ainda não entendia direito. "Você", ele murmurou com esforço, "ainda tem medo de dirigir?" A pergunta caiu no quarto como uma lembrança antiga. Ana riu sem humor. "Pai, agora não. A gente fala disso depois." Ele fez um leve que não com a cabeça, ou algo parecido. "Depois, às vezes, não existe." As palavras, cortadas pelo cansaço, atravessaram o peito dela como uma faca. Aquela frase não parecia apenas sobre o trânsito, sobre o carro, sobre o trauma do acidente que ela evitava comentar. Parecia sobre tudo. Sobre o tempo que eles perderam, sobre as conversas que empurraram para depois, sobre os abraços que ficaram na intenção. Ana puxou uma cadeira e se sentou bem ao lado da cama. "Estou aqui, tá? Não vou sair. A gente tem tempo." Ele respirou fundo, contrariando o que o próprio corpo dizia, e apontou com um olhar para a gaveta do criado mudo. "Pega, ali." Ela abriu. Encontrou remédios, uma foto antiga dela criança, um papel dobrado com o nome de um banco e, no fundo, um pequeno gravador digital, velho, arranhado. Ana o segurou confusa. "O que é isso, pai?" "Aperta o play." Ela hesitou, olhou para ele tentando entender se aquilo fazia sentido naquele momento. Mas havia urgência no olhar dele, uma espécie de pedido silencioso. Com o polegar tremendo, ela apertou o botão. A voz do pai, gravada em dias melhores, preencheu o quarto. Soava mais jovem, mais firme, como se pertencesse a outra pessoa. Ele falava o nome dela, falava da infância, de como se orgulhava da mulher que ela tinha se tornado. Contava coisas que nunca teve coragem de dizer olhando diretamente em seus olhos, confissões pequenas, arrependimentos, memórias de uma época em que tudo parecia dar tempo. "Se você está ouvindo isso", dizia a voz do gravador, "é porque eu não consegui ficar tanto quanto gostaria." Ana engoliu seco, o nó na garganta quase impedindo a passagem do ar. As lágrimas vieram sem pedir licença.
O pai, deitado, também chorava em silêncio, como se escutar a própria voz fosse assistir a um filme sobre a própria vida, já em sua cena final. Eu queria ter te protegido mais, ter te levado menos no freio de mão, gritado menos no carro aquele dia. Eu sei que você parou de dirigir por minha causa também. Ela apertou mais forte o gravador. Aquela lembrança voltava com cheiro de queimado, barulho de freada, sirene distante. O acidente que não tirou a vida de ninguém, mas arrancou a coragem de Ana de assumir o volante. Desde então, ônibus e aplicativos eram sua única opção. E culpa, muita culpa. Pai, por favor, sussurrou, o senhor precisa descansar. Mas a voz no gravador continuou. Falava de perdão, de medo, de como a vida era curta demais para ser vivida sempre no banco do passageiro. E, no final, havia uma frase que ela ainda não tinha ouvido, porque, naquele instante, um alarme soou no corredor, seguido de passos rápidos. Uma enfermeira apareceu na porta, séria. Filha, vamos precisar que você saia um minutinho. Precisamos ajustar alguns aparelhos. Ana levantou, sem soltar a mão do pai. Eu posso ficar aqui? É rapidinho. Eu não atrapalho. A enfermeira olhou para o monitor, depois para o rosto do homem, depois para Ana. É protocolo. Prometo que chamo você assim que terminar. O pai tentou falar algo, mas a máscara de oxigênio atrapalhou. Ainda assim, os olhos dele a imploravam. Leva o gravador. Ouve tudo. Não foge. Ela guardou o pequeno aparelho no bolso do casaco, beijou a testa dele e saiu, com a sensação de estar deixando para trás mais do que um quarto de hospital. No corredor, encostou-se à parede e apertou o gravador na palma da mão. A voz dele ainda ecoava na memória. Quando, depois de longos minutos, a porta voltou a se abrir, a expressão da enfermeira dizia o que nenhuma palavra precisava completar. O mundo de Ana encolheu, virou um ponto. O último adeus que ela tinha dado alguns minutos antes, sem saber que era o último, parecia agora curto, insuficiente, errado. Dias depois, sozinha no pequeno apartamento, Ana finalmente criou coragem de terminar a gravação. Sentou-se no sofá, apagou as luzes, colocou o gravador próximo ao peito, como se abraçasse o pai pela última vez. A voz dele voltou, serena. Se você ainda está ouvindo, é porque decidiu ficar. E se decidiu ficar, por favor, me promete uma coisa. Não deixe o medo dirigir a sua vida. Um dia, alguém vai precisar de você mais do que você imagina. E, quando esse dia chegar, você vai precisar estar no lugar certo, na hora certa. Ana franziu a testa. Aquilo soava estranho, quase como um aviso. Vai chegar o momento em que um adeus seu vai salvar uma vida. E, quando isso acontecer, espero que você se lembre de mim. Ela pausou a gravação, o coração acelerado. Como um adeus poderia salvar alguém? Quem seria essa pessoa? E que tipo de situação exigiria que o último gesto de alguém mudasse o destino de outra pessoa? Na manhã seguinte, ainda com o rosto marcado por uma noite mal dormida, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz desconhecida, aparentemente nervosa, pronunciou o nome completo do pai dela e perguntou por Ana, como se aquela ligação estivesse atrasada há anos. E foi naquela ligação que Ana, sem perceber, deu o primeiro passo em direção ao momento em que o seu último adeus não seria apenas uma despedida, mas a linha que separaria a vida da morte na história de alguém que ela ainda nem sonhava conhecer. A ligação veio de um número desconhecido e quebrou o silêncio da manhã. Ana quase deixou tocar até cair na caixa postal, mas algo impeliu o dedo a deslizar para atender. Do outro lado, uma voz masculina, jovem, hesitante, pediu desculpas pelo horário e perguntou se falava com a filha de Augusto Menezes. O nome do pai, dito por um estranho, atravessou o peito dela com um frio elétrico. Confirmou. A voz respirou fundo, como quem carrega uma notícia difícil e um favor urgente ao mesmo tempo. Ele disse se chamar Heitor e contou que encontrou um cartão antigo com o número do pai de Ana dentro de um livro doado à biblioteca comunitária do bairro, Jardim das Palmeiras. O título era As Coisas que Não Dizemos, sublinhado na contracapa com a caligrafia inconfundível do pai.
Entre as páginas havia uma lista de nomes e circulado 2 vezes Clara S. A mensagem. Heitor não entendeu o que significava, mas, por coincidência, trabalhava como voluntário no centro comunitário e conhecia uma menina chamada Clara, que tinha passado por lá na semana anterior, tentando aprender a tocar violão com cordas arrebentadas e olhar de quem não sabia para onde ir. Ana sentiu o coração acelerar à medida que os fios soltos da história começavam a parecer menos aleatórios. Perguntou como o livro tinha ido parar ali. Heitor explicou que um senhor alto de barba branca havia deixado uma caixa com doações e dito que eram de um amigo que tinha partido. Dentro, além dos livros, havia um envelope pardo com a mesma letra do pai, para quando for a hora. O envelope estava lacrado. Ana fechou os olhos por um instante, enxugou as lágrimas com um punho e pediu o endereço. O centro comunitário ficava a 40 minutos dali. Até alguns meses atrás, ela teria chamado um carro por aplicativo sem pensar 2 vezes. Mas a gravação do pai ainda ecoava: "Não deixa o medo dirigir a sua vida." A frase se acomodou ao lado do volante como um passageiro silencioso. Ana desceu até a garagem, encarou o carro estacionado que ela mantinha mais por teimosia do que por uso e ficou diante da porta por longos segundos, a mão hesitando na maçaneta como se tocasse num passado perigoso. Sentou. O cheiro de estofado parado e desuso subiu, misturado ao jasmim que insistia em morar na bolsa dela. As chaves tremiam. O primeiro giro pareceu acender não apenas o painel, mas uma parte dela que andava apagada. A cidade corria lá fora, indiferente à coragem de alguém. No primeiro semáforo, os dedos dela sentiram o impulso de recuar, mas a luz verde veio como um empurrão discreto. Em cada esquina, um fragmento do acidente antigo ameaçava voltar, e mesmo assim, Ana continuou. Não era uma vitória grandiosa, era uma sequência de pequenas escolhas: avançar um cruzamento, trocar de faixa, respirar fundo. Quando estacionou na frente do centro, sentiu um cansaço novo, não de exaustão, mas de atravessar uma ponte longa reconstruída passo a passo. Heitor a esperava na porta, com olhos gentis e postura de quem evita gestos bruscos perto de um animal ferido. Trazia o livro, o envelope e um violão com 2 cordas pendendo, como se até o instrumento tivesse algo a dizer. Convidou Ana para entrar. O lugar cheirava a tinta fresca, café coado e giz. Crianças desenhavam ao fundo e uma senhora de avental azul organizava doações. Heitor explicou meio sem graça que a tal Clara tinha aparecido 2 dias antes pedindo para usar o violão e perguntando se alguém sabia consertar coisas quebradas. Tinha dito isso com uma pressa triste, como a quem tentava consertar algo por dentro também. Ana pediu para ver o envelope. A caligrafia do pai era imediata, aquele R puxado na curva, o A fechado demais. Virou para o verso. Sem pressa, só quando sentir que é a hora. Riu de canto. O pai, mesmo ausente, ainda dava instruções. Abriu com cuidado. Dentro havia 3 itens: uma carta curta, um pendrive e uma fotografia antiga de um homem e uma mulher na frente de uma casa com varanda, ambos sorrindo como se o tempo fosse inesgotável. No verso da foto, uma dedicatória: para Clara, quando o silêncio doer. A carta era simples, direta, sem ornamentos. Falava de uma promessa feita anos atrás a uma mulher chamada Silvia, mãe de uma menina que um dia precisaria ouvir uma mensagem de alguém que sabia partir. O pendrive, dizia a carta, continha uma gravação que não era para Ana, mas para a filha de Silvia. E que, se Ana concordasse, deveria encontrar essa menina e entregar a mensagem pessoalmente. Ao final, uma linha sublinhada: não é sobre o que você perdeu, é sobre o que você pode impedir que se perca. A palavra impedir acendeu em Ana a lembrança do aviso do pai: um adeus seu vai salvar uma vida. Ele não falava de morrer, falava de ir até o limite de uma história para que outra pessoa não caísse. Heitor, percebendo o silêncio denso, perguntou se estava tudo bem. Ana respirou fundo e contou sem detalhes demais que o pai tinha deixado uma última tarefa. Perguntou da Clara do centro. Heitor disse que ela voltaria no fim da tarde para o ensaio da turma de música, apesar do violão ferido. As horas até o fim do dia se arrastaram e ao mesmo tempo correram. Ana ajudou a colar cartazes, serviu café, precisou manter as mãos ocupadas para que a mente não desmanchasse. Quando o relógio marcou 5h30, a porta de vidro se abriu devagar.
Uma adolescente alta, de moletom cinza e mochila com um chaveiro de estrela riscada, entrou, olhando para os lados como quem mapeava rotas de fuga. Os olhos traziam um cansaço precoce, e o jeito de abraçar o próprio corpo dizia: "Não encosta." "Você é a Clara?" perguntou Ana com voz baixa para não espantar. A menina assentiu sem levantar o queixo. "Eu sou a Ana. Acho que tenho algo seu, ou talvez algo que você precisa ouvir." Clara espreitou os olhos, desconfiada. "É sobre minha mãe? Porque, se for, eu já sei como termina." O jeito como ela disse termina soou como alguém acostumado a finais ruins. Ana percebeu o contorno de um machucado antigo na fala da menina, o tipo que às vezes a gente esconde com humor ácido. Em vez de insistir, Ana tirou do bolso a fotografia. Entregou de frente para não causar sustos. Clara pegou com um cuidado involuntário, como se a imagem pudesse quebrar. Ao virar para o verso, leu o bilhete. A mão tremeu. Aquela caligrafia, reconheceu sem saber como, era de alguém que tinha estado perto de sua mãe quando ela ainda sorria na varanda da casa da foto. "Quem te deu isso?" a menina perguntou, a voz de vidro. "Meu pai. Na verdade, ele deixou para mim entregar a você. Ele conheceu a minha mãe? Pelo que entendi, conheceu. E prometeu que quando chegasse a hora te mostraria uma coisa. Eu acho que essa hora é agora, mas só se você quiser." Clara engoliu seco, prendeu o cabelo no alto e, finalmente, encarou Ana de frente. Havia raiva e curiosidade duelando no mesmo rosto. Heitor, discreto, se afastou, deixando as duas sozinhas na sala de música. Ana tirou o pendrive do envelope, conectou no computador antigo do centro e aumentou o volume das caixas de som. A voz que saiu não era o do pai de Ana. Era feminina, firme e terna, gravada num tempo em que esperança e medo ainda caminhavam juntos. "Clara, se você está ouvindo é porque eu não soube ficar até você crescer. Isso não foi escolha, mas há escolhas que ainda são suas." A menina ficou rígida, os ombros arqueados, os olhos presos no chão primeiro, depois na tela preta, como se procurasse um rosto que não viria. Ana manteve a distância respeitosa de quem sabe que há dor que não se toca. A gravação seguiu, misturando memórias pequenas com conselhos práticos, como receitas que seguram alguém na beira de um buraco. No meio, a voz vacilou uma vez, apenas uma, ao dizer: "Se algum dia você pensar que o mundo ficaria melhor sem você, me faça um favor. Espere. Me dê uma última noite. Amanhã, procure o nome Augusto Menezes. Ele vai saber o que fazer." Ana sentiu o rarefeito. O pai, anos antes, tinha se colocado como ponte, e agora, sem ele, essa ponte passava por Ana. Quando a gravação terminou, Clara respirou como quem volta debaixo d'água. As lágrimas não vieram fortes, vieram contidas, como se aprendessem ali que chorar não é desmoronar. Ela limpou o rosto com a manga do moletom e disse quase num sussurro: "Eu tinha um plano para hoje." Ana entendeu sem pedir detalhes. A ideia de salvar uma vida ganhou rosto, idade, voz. Não era metáfora, era hoje. "Fica comigo mais um pouco?" pediu Ana, escolhendo as palavras como se fossem degraus. "A gente pode consertar esse violão. Não tudo, mas o suficiente para ele segurar uma música." Clara mordeu o lábio, olhou para o instrumento como quem negocia com o destino e deu um pequeno aceno. Heitor trouxe uma caixa de peças velhas, chaves, cordas que não combinavam entre si. As mãos de Ana tremeram no início, mas aos poucos se firmaram, ouvindo a gravação que já não tocava e mesmo assim guiava. À medida que puxavam as cordas novas, a menina contou do silêncio da casa, das brigas que moravam nas paredes, do peso que às vezes a fazia caminhar como se o chão estivesse inclinado para baixo. Ana contou de um hospital, de um jasmim, de um gravador que parecia ter guardado o futuro. Quando a última tarraxa girou, a sala estava mais clara, embora a noite já tivesse caído do lado de fora. Clara dedilhou o primeiro acorde, desafinado e lindo, porque carregava tentativa. Sorriu sem mostrar os dentes, como quem testa um músculo esquecido. Ana respirou, achando que talvez fosse isso. Salvar uma vida era adiar o fim até que a esperança chegasse. Mas os fios do destino, quando se esticam demais de uma história, rangem, e enquanto as duas afinavam uma corda que teimava em cair, o telefone de Ana vibrou com insistência. Número restrito. Atendeu. A voz do outro lado era grave, urgente, e disse o nome de Clara sem rodeios, perguntando se ela estava ali. Antes que Ana respondesse, a porta de vidro se abriu com força, e um homem entrou carregando uma pressa agressiva e um olhar que misturava medo e controle.
E foi ali, diante daquele olhar, que Ana percebeu que o último adeus que salvaria uma vida talvez não fosse apenas o de Clara ao próprio abismo, mas o dela, Ana, a tudo o que sempre a fez recuar. Porque, naquela noite, ela teria de escolher ficar entre duas tempestades, a que vinha de fora e a que ainda morava dentro de si.